Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluias. Meus amados, abram vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Eu quero convidar você para, quando ler comigo essa passagem, possa permitir que o Espírito Santo de Deus já esteja operando dentro de você com a autoridade da palavra, com o poder da palavra. Você também que está nos vendo pela internet, se você puder abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, da mesma forma que você possa também, ao ler essa passagem, ou pelo menos ouvi-la, que possa estar recebendo essa passagem da palavra de Deus como a palavra viva e eficaz para a nossa existencialidade. Assim diz então a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler novamente, mas eu quero que você, ao ler comigo novamente, ou ouvir novamente, possa se transportar para o primeiro século. Essa carta foi escrita de Paulo para os irmãos da igreja de Roma, e que transcende os séculos, e que chega até o século 21, no bairro do Novo Mundo, na igreja presbiteriana da Filadélfia, para você e para mim. É a carta de Paulo para você e para mim. Então não ouça e não leia como se fosse uma carta escrita para alguém, mas uma carta para você. E uma carta cheia de expectativa, uma carta cheia de esperança, uma carta que está imbuída de toda uma visão de Deus para o seu povo. É Paulo escrevendo não sem propósito, mas com um propósito que vem diretamente do coração de Deus. E aí ele começa lendo essa carta para você e para mim, é como se ele estivesse falando ao meu ouvido, ao teu ouvido, de uma forma enfática. Ele parece que quer que nós acordemos. Ele parece que quer que nós paremos tudo. E preste atenção, porque é muito sério o que ele vai falar. Ele está dizendo assim, ó: rogo-vos. Entenda a intensidade dessa palavra. Rogo-vos. É como se ele tivesse, por favor, pare, ouça, presta atenção. Rogo-vos. E se não bastasse a súplica dele, ele vai além e diz assim: pelas misericórdias de Deus. Ele vai além. A expectativa dele, a vontade dele é tanta, que você entenda essa carta, especificamente esses dois versículos, que ele fala assim, ó: eu te rogo, mas se você não der ouvido ao que eu estou falando, pelo menos presta atenção, porque eu estou te pedindo pela misericórdia de Deus. E o que é misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Se nós existimos, se você está aqui essa noite, é exclusivamente pela misericórdia de Deus. Exclusivamente. Então ele invoca, se não bastasse a sua própria querência, a sua expectativa, o seu amor profundo pela obra, ele roga que você a considere pelas misericórdias de Deus, que te mantém vivo, que te mantém firme e seguro, apesar de todas as vicissitudes, todas as circunstâncias, todas as tribulações, todas as lutas que você e eu passamos nesta vida. Então ele vai dizendo ali: rogo-vos, pois, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, e aí vem, que você apresente o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o teu culto com entendimento.
que é o teu culto, ou seja, aquele culto que brota das minhas emoções, que nós já vivemos aqui, adorando, louvando, é um culto que sai das minhas entranhas, é um culto que eu não faço por mero ritualismo, mas é porque eu quero declarar a esse Deus que eu adoro, que Ele é importante demais para mim, que eu sou importante para Ele, mas é porque eu entendo que tudo isso é imprescindível para a minha vida. Entendo. Por isso que é culto racional. Entendo. Mas aí ele emenda de maneira maravilhosa, dizendo: e eu quero que você não se conforme com esse século 21 que você está vivendo. Não quero que você se conforme com os padrões que esse mundo está tentando te impingir. Para você, para a sua vida, para a sua família. Para a nossa cidade, para a nossa nação e para esse mundo. Não se conforme, ou seja, não tome a forma de. Não entra nesse jogo. Não entra nessa astúcia de Satanás, que está tentando destruir a tua casa, destruir a tua vida, de maneira sorrateira, constante, mas determinada. Então ele diz assim: não entra nessa, não caia nessa, mas eu quero que você se transforme, dia a dia, que você se transforme, pela renovação dos seus pensamentos, dos seus conceitos, dos valores que norteiam a tua vida, dos valores que têm feito você viver. Ele quer que você transforme isso. Porque se você assim fizer, se assim você fizer, então você vai experimentar o gozo da presença de Deus. Você vai experimentar o gozo da presença de Deus. Enfim, é isso. Resumidamente, objetivamente, é isso. Ele está dizendo para você e para mim que Ele quer que você entenda que o objetivo dele naquele momento, e Ele é meramente um transmissor da vontade de Deus. Ele simplesmente está sendo boca de Deus. Simplesmente a caneta dele foi caneta de Deus para escrever essa carta para você, nesse tempo que se chama hoje. Para entender que é necessário que nós não nos conformemos com esse status quo da sociedade atual, mas muito pelo contrário, que a gente transforme os nossos valores, princípios, conceitos, pré-condições, segundo a vontade de Deus. E aí ele vem chamando algumas coisas importantes. Primeiro ele fala de duas questões. A primeira questão é culto. Culto. Como é que nós devemos cultuar? E como é que nós devemos viver? As duas coisas. Como é que eu devo cultuar e como é que eu devo viver? E ele chama, então, a cultura da sua época. Uma cultura que estava vivendo exatamente essa transformação. Uma cultura que estava vivendo exatamente uma mudança. Porque recém Jesus havia morrido, recém Jesus havia ressuscitado, e havia uma onda varrendo o império de um novo princípio de culto. Havia uma nova forma. Por isso que ele diz: não se conforme. Havia uma nova forma de estabelecimento de culto e de vida cristã. Havia toda uma cultura herdada pelos seus antepassados de como deveria se cultuar. E ele chama aqui então a questão do sacrifício. E como é que era o culto antes de Jesus? Havia o templo. Israel era uma nação separada de Deus, para Deus. E a presença de Deus era algo notável. Era algo que transcendia a percepção, a mente, a intelectualidade, as emoções daquele povo. Quando aquele povo entrava pelo templo, eles entravam com a sensação nítida que estavam diante de Deus. E se não bastasse isso, havia uma sala, havia a nave, havia o altar, mas aqui, depois do altar, havia uma sala. Naquela sala fechada por grandes e grossas cortinas. Dentro dessa sala havia a arca, utensílios que lembravam a libertação do povo do Egito, que por conseguinte denotavam a presença de Deus,
A arca era o símbolo da presença de Deus. E o povo, quando entrava pela porta e ficava na nave, o sacerdote no altar, e atrás do sacerdote, a sala que se conectava com Deus, e era Deus presente. E o povo, a forma do povo então cultuar era através de sacrifícios. Por isso que Paulo invoca aqui a palavra sacrifício. E qual era o sacrifício? Estou falando antes de Jesus, Velho Testamento. O povo trazia animais vivos. O altar, como esse púlpito, havia mais de um local chamado propriamente o altar, que era onde o animal era sacrificado, degolado, derramado o sangue. Aquele sangue vertendo do animal era o símbolo vivo da presença viva de Deus. Era a conexão do povo com Deus e Deus com o povo. Porque dentro daquela sala, o povo não podia entrar. Dentro daquela sala, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Os sacerdotes entravam ali, então, uma vez por ano. Mas o povo vinha até o altar, entregava para o sacerdote. O sacerdote então levava aquele animal até o local do altar. Ali ele era degolado, o sangue dele era derramado. E quando o sangue era derramado, aquele sangue era aspergido sobre o ofertante, sobre o sacrificante, que era dono daquele que estava sendo sacrificado. E a pessoa então recebia aquele sangue aspergido. E uma vez que ele recebia aquele sangue aspergido, o motivo que o levou a sacrificar era então satisfeito. Fosse porque ele era um pecador, ele estava diante de Deus para implorar a misericórdia e o perdão. Fosse de gratidão, que ele estava diante de Deus para dizer: Senhor, eu te agradeço, seja por que motivo for. Fosse por uma súplica, algo que ele carecia e necessitava. Fosse o que fosse, aquele momento, que era o momento do sangue derramado, era o momento sublime da conectividade do homem com o seu Deus e o seu Deus com ele. Por isso que Paulo invoca aqui o sacrifício, porque aquilo era vivo na mente do povo. Eles não mais estavam podendo fazer, porque o templo já havia sido destruído. A sinagoga não podiam fazer mais isso. O que era a sinagoga? A sinagoga era um local onde o povo se reunia, como um local alternativo, porque o templo não mais existia. Mas ainda que eles não fizessem o sacrifício literal, cada vez que eles entravam nessa sinagoga, eles tinham a nítida sensação de que eles estavam vivendo isso. Aí vem Jesus, vai para a cruz, derrama o seu sangue, vai para a Santa Ceia e diz: este é o meu sangue, derramado por vocês. Este é meu sangue. Vocês não têm mais necessidade de invocar sangue de animais, porque a partir de agora este é o sangue que liga você ao meu Pai, e meu Pai é você. Através de mim, você está ligado a Deus, e Deus a você, por toda a eternidade. Por isso que Paulo invoca o sangue derramado pelo sacrifício. Ele está dizendo aqui que você apresente o vosso corpo por sacrifício. Mas aí uma palavra que difere da tradição: sacrifício vivo. Há aqui uma mudança radical nos procedimentos. Porque aquele animal que era trazido no altar e era sacrificado, uma vez degolado, uma vez derramado sangue, aquele animal morria. E a morte daquele animal simbolizava evidentemente a conectividade daquele sacrificante com Deus. Mas no momento que Jesus disse: esse é o meu sangue, e Paulo invoca exatamente o sacrifício e diz: venha à casa de Deus, venha na presença de Deus e entrega o teu corpo em sacrifício vivo. Ele está dizendo: o sangue de Jesus derramado na cruz em teu lugar é para te substituir no lugar daquele animal, com uma diferença: você vai sair do templo vivo, porque aqueles animais, quando saíam do templo, saíam mortos, mas você
sairá vivo. Vivo. Ele está dizendo que você deve se colocar no lugar daquele animal. Você tem que entender que agora Jesus Cristo é em você naquele animal. É em você. Mas é você se colocando de maneira plena em sacrifício a Deus. Agora não é mais você pegar debaixo do braço um cordeirinho, vir até o altar, entregar para o sacerdote, imolar o animal, matar o animal, derramar o sangue, e você está refeito a sua situação com Deus. Agora ele está dizendo assim, Paulo está trazendo uma novidade tremenda, um ato diferente. Ele está dizendo, ao invés de você vir ao altar e trazer um animal, você tem que trazer a sua própria vida no altar. E evidentemente que você não vai se esquartejar, evidentemente que você não vai se degolar, porque ao vir ao altar, você vai tomar o sangue de Jesus, que será derramado sobre você, e vai escorrer pelo altar, e o Espírito Santo vai pegar esse sangue e aspergir sobre você, e você vai voltar para sua casa, abençoado, como nós cantamos, ressuscitado, renovado. É isso que Paulo está falando, que nós temos que entregar o nosso corpo em sacrifício vivo diante de Deus, o corpo e a vida de maneira viva. Ou seja, nós precisamos nos entregar a Deus. Mas ele traz algo novo também. O judeu tinha uma visão bastante focada nos ritos. Há pouco, antes de ir para cá, me trocava, a televisão estava ligada e estava passando uma reportagem sobre os judeus de São Paulo. E eu percebi rapidamente, olhando assim, vi algumas colocações de judeus sobre a sua cultura. E ele dizia, há 561 ações, de determinações, de formas de cumprir a lei, 500 e tantas, que eles têm que fazer para ser aceito diante de Deus. É o judeu, a forma dele entender a forma de se relacionar com Deus. Nós temos Jesus Cristo, e é pela graça, mas esta graça implica num derramar diante de Deus, numa entrega da sua vida diante de Deus, numa entrega, e essa entrega mudará a sua vida, Eu ontem saí daqui cedo, fui à Volta Redonda no Rio de Janeiro, e fui dar uma preleção para uma reunião de homens da Igreja Batista de Volta Redonda, à noite, e de madrugada vim embora. E quem me convidou para ir lá foi um cidadão, um irmão, que há mais ou menos uns 8 anos atrás, numa reunião de homens aqui na PIB, na Igreja Batista, primeira Igreja Batista aqui, a qual eu estava dando uma palavra, e essa palavra fez com que ele recebesse a Jesus como Senhor e Salvador de uma forma intensa. Hoje é um servo de Deus, é um líder na igreja lá, e ele que organizou todo um retiro de homens, e havia mais de 50 homens ali vivendo um momento especialíssimo com Deus, e eu tive o privilégio de levar a palavra, e quando nós terminamos, ele falou para mim assim, quando eu entreguei minha vida para Jesus, quando eu coloquei minha vida no altar de Deus, a minha vida mudou plena e completamente. E hoje ele é um líder da igreja, organizando um retiro de homens. Eu louvo a Deus porque quando a gente entende esse momento de entregar a vida para Jesus de maneira plena e não ritualística, há uma grande diferença da gente ter uma vida com Deus e uma vida religiosa pautada em costumes. O que seria costumes? Costume seria você entender que viver a vida com Deus é estar no domingo à noite na igreja. Domingo à noite na igreja. Vem aqui, senta, levanta e não vive um tempo de adoração a Deus, e sim um tempo de liturgia, um tempo de uma ação costumeira que você tem que fazer a cada domingo.
Mas é necessário que você, quando adentre esse templo, ou quando você estiver no momento de culto a Deus, seja na sua individualidade, intimidade, ou num culto doméstico, ou na reunião de grupos, das células, ou seja onde for que você esteja cultuando a Deus, isso tem que ser um momento especialíssimo na sua vida. Especialíssimo. É por isso que Paulo invoca a questão de nós termos um momento com Deus de entrega, a ponto de ser uma entrega como se nós estivéssemos sendo imolados no templo. É isso, essa é a intensidade que Paulo está colocando. O tempo de você ter de Deus, com Deus, é tão significativo que é como se você estivesse dando a sua própria vida para Deus. É isso que Paulo fala de sacrifício vivo. Nós temos que fugir das condições meramente ritualísticas. Achar que porque eu venho na igreja, eu canto na igreja, eu estou tendo uma intimidade com Deus, estou tendo um relacionamento com Deus. Quando Paulo invoca a questão de ter um sacrifício vivo, ele está dizendo, meu irmão, minha irmã, ele diz, ó, pelas misericórdias de Deus, entenda o que eu estou falando, pelas misericórdias de Deus, compreenda isso. Eu estou te dizendo que você precisa entregar a tua vida plenamente no culto a Deus, na adoração a Deus, plenamente, integralmente. E por isso que ele chama a coisa de forma racional. Olhem o versículo, meus irmãos, olhem comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você tem que entender que quando você quiser cultuar a Deus, esse culto tem que ser inteiro. Tua mente, teu coração, tua vida. Você tem que ser um adorador a Deus de maneira plena. De novo eu repito, seja na tua individualidade, lá no seu quarto fechado, seja no culto doméstico à família, seja nas reuniões das células, seja na igreja, seja onde for, não brinque com isso. Não trate o relacionamento com Deus de maneira ritualística, mas trate isso com autenticidade. Se você deseja realmente receber as bênçãos de Deus, isso tem que ser algo vivo em você. Presta atenção, você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Porque isso muda a tua vida, muda a vida dessa igreja, muda a vida dessa igreja, muda a tua vida e muda a vida dessa igreja. Se você compreender e entender que você deve se depositar, se derramar na presença de Deus, com o seu intelecto, com o seu coração, com as suas emoções e com toda a sua vida. A Bíblia nos conta que quando isso acontece, a atmosfera que você está muda. Seja o seu quarto, seja a sala da sua casa, seja o ambiente de trabalho que você está, ou seja aqui a igreja, a atmosfera muda. E quando Deus se faz presente, porque você invocou através da adoração, da entrega sublime, plena, como Paulo invoca aqui, então a atmosfera da sua vida vai mudar. É isso, irmãos. É por isso que Paulo invoca de maneira tão enfática, tão forte. Mas é importante que nós entendamos isso. É importante que a gente venha entender isso. A gente precisa buscar a Deus, estar na presença de Deus com essa tônica, com essa amplitude, de maneira plena, completa, porque é isso que Deus espera. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. E o que é ser um verdadeiro adorador? É isso que Paulo está falando. Se a gente compreender esse versículo, nós vamos compreender a verdadeira adoração. A verdadeira, Deus procura. Eu fico imaginando isso, Deus pairando sobre a terra, como diz lá em Gênesis. Deus pairando sobre a terra. Imagina, Deus pairando sobre a terra, procurando adoradores. Procurando adoradores. E a palavra diz que se ele procura, porque é difícil achar. Porque se fosse fácil, não diria vou procura.
Porque você só procura coisa que é difícil achar. Não é verdade? Então eu fico imaginando Deus tentando te encontrar. Deus está tentando te encontrar e não te vê, querido irmão. Ele quer te enxergar e não te vê. Claro que eu estou fazendo aqui uma metáfora, porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, é onipotente. Então entenda que eu estou fazendo uma metáfora. Deus está permeando a terra, tentando te encontrar. Deus está tentando encontrar a tua família. Uma família que adore a Deus nesse sentido. O teu casamento. Ele quer restaurar seu casamento. Ele quer dar dinâmica no seu casamento. Ele quer dar dinâmica no relacionamento com seus filhos. Ele quer dar dinâmica na sua vida como um todo. Ele quer dar uma dinâmica em você. Ele quer dar uma dinâmica na sua vida profissional. Mas ele está procurando adoradores e não acha. Não acha. E quando acha, aquele depósito todo de amor, misericórdia, por isso que ele clama aqui, ó, pelas misericórdias de Deus, é derramado sobre o adorador. Eu aprendi isso, que quando nós somos adoradores, as portas e as janelas, eu vou até usar outro termo, as comportas do céu se abrem a seu favor. Aprenda isso, meu irmão e minha irmã, aprenda isso. Deus procura adoradores, Deus procura adoradoras, Deus procura, e se Ele encontrar em você, entenda isso, se Ele encontrar em você, Ele vai abrir as comportas do céu. Imagina as comportas do céu sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a tua empresa, sobre a sua vida, com portas de Deus se abrindo sobre você. Mas, infelizmente, parece que quem tem a trava da comporta dos céus não é o Senhor, somos nós. Parece que quem coloca a trava nas comportas dos céus, parece que somos nós. A forma e a chave de abrir essa comporta chama-se adoração. Adoradores, adoradoras. Mas o segundo passo desse versículo nos reporta uma outra dimensão. Interessante a profundidade desse versículo. O segundo versículo diz assim: e não vos conformeis com esse século. Agora ele sai da questão transcendente, que é esse relacionamento com Deus, e vem para a condição natural. Vem aqui para o nosso dia a dia. Agora é eu e você, você e eu. É entre nós agora o negócio. Agora é entre nós. Sai do transcendente e entra no cotidiano. Está dizendo assim, e você não se conforme com esse século que está vivendo, mas transforma pela renovação da sua mente, por aquilo que você pensa. Ei, alô? Você está ligado? Ele está dizendo que o que está na tua mente, totalmente envolvida com esse século, contagiada com esse século, é esterco, é coisa que tem que ser renovada. Olha o que ele fala: não se conforme, mas transforma. E como é que nós vamos transformar esse negócio? Como é que é a transformação desse negócio? Como é que eu vou interagir com esse século e viver essa transformação? Bom, a palavra de Deus nos dá todo o caminho, porque a palavra de Deus é a luz para o nosso caminho. A primeira coisa que nós temos que compreender é que será transformador da mente e do século, primeiramente, aquele que tiver Cristo no seu coração.
Sem Cristo é impossível você ser transformado e impossível você ser um transformador. Presta atenção. É impossível você ser transformado sem Cristo e é impossível você ser um transformador sem Cristo. Portanto, é necessário que tenha que ter essa primeira parte que nós acabamos de conversar, que é a parte da entrega, plena e completa. Mas a Bíblia vai nos dando condições para entender isso. Primeiro, todo convertido é um pecador santificado. Presta atenção nisso. Todo convertido é um pecador santificado. Como eu estava explicando para vocês no templo, atrás do altar havia a sala. E nessa sala chamava Santo dos Santos. Havia uma grossa cortina que separava este ambiente com aquele ambiente. Então o templo antigo era exatamente isso. Nave do templo, altar, Santo dos Santos. E aqui entre este ambiente e aquele ambiente havia uma grossa cortina, que impedia a passagem de pessoas. Quando Jesus, na cruz, diz assim: tudo está consumado. A Bíblia nos conta que essa cortina se rasga de cima e embaixo, rompe-se e abre-se a partir daí a permissão de entrada no Santo dos Santos. Ou seja, a partir do primeiro momento que você entendeu que Jesus é seu Senhor e Salvador, você entregou a tua vida para Ele, você tem a permissão de entrar no Santo dos Santos. Não em momentos especiais, não em festas, não em momento de cultos, mas em qualquer momento da sua vida. Em qualquer lugar que você estiver, você pode entrar no Santo dos Santos. E entrar no Santo dos Santos significa estar na presença do Todo-Poderoso. Estar na presença do Todo-Poderoso. Eu, um pecador, na presença do Santo dos Santos, do Santíssimo. Eu, um pecador, na presença do Santíssimo. O que isso significa? O que isso significa? Significa que foi lhe dado um privilégio que não há comparação em todo o universo. Para você entender um pouquinho o que é isso, vou tentar colocar da seguinte maneira. Nós estamos em tempo de eleição. E é quando os políticos ficam mais acessíveis ao povo. Eles ficam mais gente do povo, né? Eles ficam mais pessoas que pegam na mão de todo mundo. Eles se tornam igual. Mas deixa passar a eleição. Passa a eleição e vai tentar conversar com o prefeito. A não ser uns poucos especiais que tem momento de marcar uma audiência e conversar com ele. Mas pensa no governador. Se para falar com o prefeito não é fácil, imagina no governador. Vai tentar falar com a Dilma. Vai marcar pega o telefone, liga para a assessora lá da presidência e fala: eu quero conversar com a Dilma. Quem é você na hora do dia? Ah, eu sou o Anísio. Mas o que você quer conversar com a Dilma? Bah, eu quero conversar, é meu problema, minha intimidade, eu estou com um problema, eu quero conversar com ela, não tem que falar para você. Você não é meu intermediário? Não vai falar. Mas como não vai falar? Eu não votei nela. Ela é a presidente do meu país, eu sou cidadão brasileiro, quero falar. Não vai falar. Por quê? Porque ela está ocupada. Ela tem mais o que fazer do que falar com você. Não é mais ou menos assim? Vamos dar um saltinho um pouco maior. Vamos tentar falar com Barack Obama. Você quer falar com Barack Obama? O cara é praticamente imperador do mundo. Mas é um homem como eu e você. Tem que sentar na mesinha para almoçar, tem que sentar na mesinha para jantar, tem que deitar na caminha para dormir, tem que ir no banheirinho como eu vou também.
gente como eu e você. Mas vai tentar falar com ele. Vai conversar com ele. Tenta marcar uma audiência com ele. Agora, há uma pessoa que coloca e tira quem ele quiser no poder, de todos os países da terra. Põe quando quer, tira quando quer. Põe quem quer, do jeito que quer. É Senhor de todas as coisas. E tem dominado esse planeta desde que esse planeta foi criado. Não tem uma eleição de 4 anos. Ele está lá no poder desde quando esse planeta foi criado. E se não bastasse isso, ele não é só o dono desse planeta, o líder desse planeta, é de todo o universo. Cada planeta que você vê aqui no céu, desse monte de estrelinha, ele conhece pelo nome. Pelo nome. E é dele cada um deles. Esse ser disse para você que em Jesus Cristo você pode falar com ele no teu quarto, no teu banheiro, no teu carro, na calçada. Esse ser que tem poder para curar teu filho, para libertar teu filho das drogas, para libertar quem quer que seja, para curar quem quer que seja, para salvar quem quer que seja. Esse ser que é santíssimo, que diz que não tem como conviver com nenhum pecador, que não convive com nenhuma maledicência, nada, porque ele é santíssimo. Esse ser diz que te aceita, me aceita sendo pecadores, para conversar com ele. Agora, não é a hora que ele pode, é a hora que você quer. A hora que você quer. A hora que você quer. Você pega o telefone do teu coração, fala: pai, quero falar contigo. Ele fala: pode falar, filho. Ato contínuo, instantaneamente. Eu sou um pecador, e a Bíblia diz que, porque sou pecador, não tenho como ter parte com ele. Não tenho como ter parte com ele, porque ele não tem parte com o pecado. Mas ele deu o filho dele para você e para mim, para que por causa de Jesus, em Jesus, ele diz assim: pode falar, filho, eu estou te ouvindo. É que o negócio é o seguinte, pai, eu pisei na bola, eu pequei, pai. Só o fato de eu falar que eu pequei, eu já não podia falar com ele. Só isso. Só o fato de eu falar eu pequei, eu já não podia falar com ele. Mas em Jesus ele diz: pode falar, filha, eu estou te ouvindo. É que o negócio é o seguinte, pai, eu fiz o que não devia, eu pisei na bola, eu falei que não devia, eu fiz o que não devia. E aí, tá bom, filho, e daí? E daí que eu estou arrependido? E daí que eu quero dizer para o senhor que eu não quero fazer mais? Então tá bom, filhinho, fica tranquilo, eu te abençoo, te perdoo, pode seguir em frente. É isso. Esse Deus Supremo te aceita como você é. Te aceita como você é. Veja a maneira tão diferente dos conceitos humanos. É isso que Paulo fala de nós transformar nossa mente. Ele está falando: transforme a mente. Primeira transformação é você entender e compreender que ele te aceita como você é. Primeira coisa. A segunda coisa, que todo convertido é e se torna um embaixador dele. Presta atenção nisso. O que é ser um embaixador? Embaixador é aquela autoridade, presta atenção, é aquela autoridade que tem uma autoridade delegativa da sua autoridade para representá-lo plena e completamente. Então, nosso embaixador nos Estados Unidos, no Japão, nosso embaixador lá é a pessoa viva da presidente Dilma. Ele fala em nome da presidente Dilma. Ele fala em nome do Congresso. Ele fala em nome do país. O embaixador ou a embaixatriz fala em nome de. Então, você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, é um embaixador, é uma embaixatriz. Você fala em nome de Jesus. Você está falando na sua vida em nome de Deus. Agora, presta atenção, meu irmão, porque a coisa vai pegar. Imagina que a Dilma faz
uma solenidade de posse. Chama o seu José dos Anjóis Pereira. Senhor José, você está sendo nomeado embaixador do Brasil no Japão. Oh, que honra! Aquela suntuosidade. E ele vai para o Japão, Tóquio. Ele é o embaixador. E a Dilma diz: eu quero que você nos represente lá, nesta área, nesta área, nesta área, nesta área, nesta área. O interesse do Brasil no Japão é este e este. Eu desejo que você fale às autoridades do Japão, ao povo do Japão, isto. Tudo bem? Tudo bem, senhora. A senhora manda. A senhora é presidente. Eu fui outorgado embaixador por tua ordem. Tenho que cumprir. Algo diferente disso? Não. Aí ele vai para o Japão. Chega no Japão, ele fala assim: nada, eu vou ficar dormindo até tarde. Eu estou aqui no Belo e Formoso, comida do bom e do melhor, motorista particular, avião à minha disposição, faço o que quero, na hora que quero, do jeito que quero. Brasil que se dane lá, não tenho nada a ver com o Brasil, vou ficar me incomodando com o Brasil. Eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar dos meus interesses. Aliás, eu tenho vários interesses aqui com vários empresários. Eu vou cuidar dos interesses da minha família, dos meus negócios, dos meus interesses. Até porque agora eu tenho influência. E eu vou cuidar da minha vida. Vou cuidar dos meus interesses. Quanto tempo esse cara vai ficar como embaixador? Na primeira reunião, a dona Dilma chega e fala assim: muito bem, senhor embaixador, me dá o relatório. Presta o relatório do que o senhor fez como embaixador. Sabe como é que é, dona Dilma? Presidente, é que, veja bem, eu estava muito ocupado, eu tinha muita coisa que fazer, e não pude fazer o que a senhora quis, não pude fazer o que a senhora pediu, não pude fazer o que a senhora espera. Hã? Como é que é? Não entendi. Como é que é esse negócio? Não fez? Como não fez? Eu te dei autoridade, eu te nomeei, você estava em meu nome. Como é que não fez? Tem justificativa? Não tem. Não tem. Você, meu irmão, você, minha irmã, entenda isso: você é um embaixador de Jesus, você é uma embaixatriz de Jesus. E a hora que você disse: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, você foi imediatamente nomeado embaixador e embaixatriz do reino de Deus. E aonde é que você tem que ir? 3 lugares. 3 lugares. A tua influência tem que estar em 3 lugares. O teu campo de ação é em 3 lugares. Curitiba. Fazendo uma comparação com a Bíblia, quem lembra? Jerusalém. Segundo, Judéia. Quem lembra? Paraná. E a terceira? Por onde você estiver. Aonde você estiver. Você é um embaixador, você é uma embaixatriz, aonde você estiver. E se você não falar de Jesus, do reino de Deus, que é a causa pela qual você foi salvo, não entenda, não pense que você foi salvo para você viver no bom e do melhor. Como esse embaixador alusivo que eu fiz agora. Você foi salvo por Jesus, porque você tem que ter esse culto que eu falei, mas agora é o momento de você trabalhar. É o momento de você exercer as suas atividades. É o momento de você viver a forma que você tem que viver, como embaixador ou embaixatriz. Defendendo o reino de Deus, defendendo os interesses do reino de Deus, defendendo a missão, defendendo a visão, defendendo a ordem do dia. E a ordem do dia é que você precisa viver integralmente o reino pelo qual você foi nomeado. Recentemente, na embaixada do Brasil, me parece que era do Irã, um indivíduo da embaixada do Irã, me parece que era do Irã, num determinado clube de Brasília, vai bulir numa menina, toca numa menina na piscina, e aquilo gera um escândalo. E quando ele vai ser chamado a atenção, ele diz: eu sou da embaixada, portanto sou intocável. Imunidade parlamentar. Diplomática, não parlamentar, diplomática. E aí,
ele é chamado. Para onde ele foi? Para casa. Para casa. Abafaram o negócio lá, mas ele foi para casa. Sabe por que ele foi para casa? Porque ele não viveu o respeito que o cargo exige. Não viveu a integridade que o cargo exige. Você como embaixador e você como embaixatriz, é exigível de você uma integridade. Você é cidadão do reino de Deus, você é uma cidadã do reino de Deus, mas mais que isso, você é um embaixador do reino de Deus, uma embaixatriz do reino de Deus. Você tem que ter uma vida íntegra. Você não pode viver de qualquer jeito. Por isso que Paulo está falando aqui, ó, não se conforme com esse século. Está entendendo? Não se conforme com esse século. Não fica do jeitão desse mundo. Não faz as coisas do jeito que esse mundo faz. Não age como esse mundo age. Porque você é um cidadão dos reinos de Deus. Você é um embaixador. Você é uma embaixatriz. Você não pode viver como eles vivem. Você não pode agir como eles agem. Você é diferente. A primeira coisa que nós temos que entender é que uma vez salvos em Cristo, nos tornamos embaixadores e embaixatriz. E não dá para você fazer como aquele embaixador fictício, que eu vou agir como eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Outra coisa muito importante, que quando você aceita Jesus, você se torna um cooperador de Cristo. Cooperador. Jesus disse assim: eu vou para junto do Pai, mas os deixo meu Espírito, que vai estar convosco até a minha volta. Você é um cooperador de Jesus. Jesus veio, presta atenção nisso. Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou. E a obra? Acabou aí? Não acabou. A obra continua em você e em mim. Esta igreja tem a incumbência de continuar a obra de Jesus. Por que Jesus veio na terra? Qual o fato principal de Jesus vir na terra? Qual? Salvar pecadores. Salvar pecadores. Mas como serão salvos se não há quem pregue? A própria Bíblia diz isso. Como ouvirão se não há quem fale? Como entenderão se não há quem explique? Como? O poder de Deus é o poder para fazer a qualquer momento explodir no céu uma grande hecatombe. E aí sai uma voz do céu que diz assim: ei, todo aquele que não confessar Jesus vai morrer no inferno. Aquela voz estridente. Sabe quantos vão aceitar Jesus? Um monte de gente, porque vai estar morrendo de medo. Vai estar morrendo de medo. Mas é dessa forma que Jesus quer que as pessoas sejam salvas? Poder ele tem para isso? Tem. Mas por que não faz? Porque ele escolheu você e eu para transmitir o amor dele, não o barulho dele, não o medo dele, mas o amor dele. Você foi escolhido como cooperador, como cooperadora deste reino. Eu quero dizer que você já foi escolhido. Você pode se excluir. Você pode dizer: não é comigo, estou fora. Não quero. Não quero, não nasci para isso, estou fora. Mas eu quero dizer para você que você foi escolhido, você foi escolhida. Não é você que diz isso: sim, eu quero, não, eu não quero. Você está entendendo o que eu estou falando? Você foi escolhido, você foi escolhida. E é Deus que escolheu você para ser embaixador, embaixatriz. É Deus que escolheu você para ser cooperador, cooperadora, no reino de Deus. Eu tenho colaboradores, são meus cooperadores na empresa. E outro dia naquela sala ali, comentávamos, eu e o pastor Hélio, sobre a dificuldade entre entender igreja e empresa. Então, sou pastor há 3 anos. E sou empresário há 20 anos. E sou líder de gente há quase 45 anos. Minha vida profissional inteira eu lidei com gente, treinando gente, liderando gente. Minha vida inteira. E como responsável por gente, eu sempre tive uma máxima comigo. É algo assim, eu digo assim, para os meus colaboradores nas empresas, né? E também quando ele era funcionário que tinha subordinados. Eu dizia assim:
Meu querido, você não está fazendo o que tem que fazer. E falava desse jeito mesmo, assim: rapaz, escuta, você não está fazendo o que tem que fazer. O que está acontecendo? O que está rolando? O que está acontecendo? Você está tendo algum problema particular? Você tem algum problema na tua vida que você não está produzindo o que tem que produzir? O que está acontecendo? Sabe o que? Bem, vai daqui, vai dali. Tudo bem, eu entendo, compreendo. Mas você tem que produzir. Você foi contratado para isso. Você é pago para isso. Você tem que produzir. Tá bom. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Tá doente? Não, não estou doente. Então tem que produzir. Certo? Certo. Passa um tempo. Escuta, meu querido, como é que é? Nós conversamos lá atrás. Você continua do mesmo jeito. O que está acontecendo? Sabe como é que é? Vai daqui, vai dali. E o negócio não anda nem desanda. Minha conversa com ele sempre foi assim: não vou falar mais, viu? Não falo mais. Se continuar assim, não vou conversar mais. E era assim: não vou conversar mais. Passa um tempo. Continuou? Quer assinar aqui, por favor, a sua carta de demissão? Assina aqui que você está demitido. Muito obrigado pelo tempo que você teve conosco, mas encerrou o seu tempo aqui. Muito obrigado, seja feliz. E todo aquele que eu já demiti na vida sabia porque estava sendo demitido. Nunca foi injustiça. Nunca. Sabia porque estava sendo demitido. Pelo menos eu tentei viver isso com clareza. Na igreja eu tive que mudar os princípios. Estou tendo que mudar. Porque você chama e fala: meu irmãozinho querido, o que está rolando? Sabe o que é, pastor? Veja bem, pastor, eu não tenho muito jeito, pastor. Não, meu irmãozinho, mas você tem que produzir, meu irmão. Veja bem, e vai Davi, e passa uma, passa duas, eu não posso demitir. O problema é que eu não posso demitir. Não posso mandar embora. E aí eu estou tendo que me reciclar, estou tendo que reformular, como diz Paulo aqui, os meus valores aqui, Tenho que mudar a minha mente aqui, Mas sabe o que eu penso? Eu penso que o problema não é o Anísio. O problema da conversa de vocês não é com o Anísio. O Anísio é fácil resolver. O problema é quando você chegar na presença de Deus. Aí que como diz o outro, que a roda vai rodar. Meus irmãos, você é colaborador de Jesus, meu irmão. Você é uma colaboradora de Jesus do reino de Deus. Como é que você está lidando com isso? Como é que você está lidando com isso? Quando você disse que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você se transformou na hora como um cooperador e uma cooperadora de Jesus. Não é para o pastor Anísio, nem para o pastor Hélio que você tem que se explicar, hein? Porque se você não está fazendo o que tem que fazer, não está vivendo como tem que viver, não é para o pastor Anísio nem para o pastor Hélio que você tem que se explicar. E eu estou tendo que me reciclar aqui, refazer a minha forma de viver, porque não dá para mandar embora, então eu tenho que conviver, Então eu estou aprendendo que o meu negócio para resolver o teu problema é lá no meu quarto de joelho. Estou aprendendo, e não está fácil não, hein? Porque tem hora que eu fico brabo com você. Eu fico brabo com você lá no meu quarto, lá orando de joelho, eu fico brabo com você. Eu fico brabo. Mas eu estou aprendendo, você tem que ter paciência comigo, só tenho 3 anos de pastor, então você tem que ter paciência comigo, que eu vou chegar lá, ter mais paciência com você. Mas eu estou te lembrando que o teu problema não se chama pastor Anísio. O teu problema se chama Jesus Cristo. Cuidado. A Bíblia diz: dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões de Deus. Davi disse: dura coisa é cair na mão do Altíssimo. Dura coisa é ser chamado às responsabilidades pelo teu Deus. Dura coisa. E é mais outra coisa: nós não somos bastardos para que não sejamos corrigidos pelo nosso pai. Não somos bastardos, somos filhos. E todo pai que ama filho tem que dar de vez em quando. Até aqui a lei está dizendo que não pode, mas nós sabemos que tem que dar uma corretiva nos filhos. Senão o negócio sai do controle, não é verdade? Não sai do controle. Então tem que dar uns corretivos. E você dá corretivo no teu filho porque você está com raiva dele? Porque você ama. Mas mesmo amando, o bichinho vai ter que estrilar na tua mão. Não é verdade?
Você é colaborador de Deus. Cuida como você está lidando com esta área de colaboração. Você é também, queridos. Todo convertido por Deus é também uma testemunha de Cristo. Testemunha de Cristo. E o que faz uma testemunha? Uma testemunha fala do que vê e do que presencia. Nenhuma testemunha pode falar do que não vê, do que não viveu. Você não pode ser testemunha de ouvir dizer. Você só pode ser testemunha daquilo que você vê, daquilo que você viveu. E quando isso acontece, maravilhas ocorrem. Volto a dizer, estive nesse final de semana lá em Volta Redonda e fui fazer o que lá? Dar testemunho de Jesus na minha vida. Testemunho de Jesus. E eu pude ver homens, cabeças brancas, homens vividos, chorando diante de Deus, dizendo: Senhor, muda a minha vida. Muda a minha vida. Porque eles ouviram testemunho de Jesus. Testemunho de Jesus. E na hora que você testemunha de Jesus, Deus age. Deus age, é Ele que convence do pecado, da justiça, da morte, da vida e da salvação. Ele transforma. Por isso que você é uma testemunha de Jesus. Você é uma testemunha de Jesus. E por fim, quero dizer para você que você também é um guerreiro contra o mal. Um guerreiro, uma guerreira contra o mal. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você foi transformado imediatamente num guerreiro, numa guerreira de Jesus. Um soldado de Jesus. Uma soldada de Jesus. Não se esqueça disso. Você foi transformado, arregimentado para o exército de Deus. E como bom soldado, como uma boa soldada, você tem que lutar pelo seu reino. Lutar pelo seu reino. Porque a batalha já está acontecendo. A batalha já está ocorrendo. A guerra já está em franca condição. Franca. Qual é a batalha? A batalha que o reino das trevas tem se levantado para destruir, matar a vida nesse planeta. A vida nesse planeta. Qual vida? A vida ecológica. A vida ecológica, está aí. O que você tem feito para defender esse planeta? O que você tem feito para defender esse planeta? E vou mais longe. O que você tem feito na sua vida particular para defender o planeta? É fácil a gente criticar todo mundo aí fora, mas o que você tem feito para defender o planeta? Você tem feito para defender o planeta. Você foi regimentado pelo Senhor para defender esse planeta. Você como soldado, como uma soldada de Cristo, se levantou para defender contra o diabo, a influência do diabo nas famílias. Olha o que o diabo está fazendo nas famílias, nos conceitos. Por isso que Paulo fala aqui, muda o seu conceito, não se adorne a esse mundo, não se conforme com o que está acontecendo aí, porque o que está acontecendo aí é uma ação estratégica, muito bem elaborada, muito bem arquitetada, muito bem executada, para destruir a família, e está conseguindo. E aonde é que está a igreja? Aonde é que está a igreja? A única, presta atenção nisso, meu irmão, a única organização na face da terra que pode salvar a família chama-se igreja. Igreja. Não há outra organização, até porque Deus não escolheu outra. Deus não outorgou autoridade para nenhuma outra organização na face da terra para cuidar da família, senão a igreja. A igreja. Por isso você está aqui. Por isso que você é um membro da igreja de Jesus Cristo na terra, para guerrear contra o diabo, se levantar contra o diabo, se levantar e se posicionar aqui na terra, dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu e a minha casa não entramos nessa, eu e a minha casa vivemos princípios e valores do reino de Deus, não do mundo. Ah, mas é que todo mundo faz, mas nós não fazemos, porque nós somos separados, escolhidos, uma família de Deus, e não uma família do mundo. E não somos o que somos para ser maior que eles, melhor que eles. Somos o que somos para agradar a Deus e para servir de testemunho para eles. É isso. As pessoas têm que olhar para a tua casa, meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso. As pessoas têm que olhar, os vizinhos têm que olhar para a tua casa, os teus amigos de trabalho têm que olhar para você e dizer assim: eu quero que a minha vida seja igual à tua vida.
Eu quero que a minha casa seja igual à tua casa. Eu quero que a minha família seja igual à tua família. Isso é viver. Isso é viver. Nós temos que ser soldados de Cristo e defender a família, a vida, contra todo esse levante de Satanás para destruir as famílias desta terra. Você foi chamado como um soldado para lutar o bom combate da fé. Você é um soldado, você é uma soldada para lutar o bom combate da fé. Não desista disso. Então, meu querido irmão, minha irmã, hoje eu vim aqui para dizer para você, em nome de Jesus, pela palavra do Senhor, que Deus tem escolhido essa igreja, tem escolhido você, para que nós tenhamos e sejamos um exército vigoroso, forte, atuante, para lutar esse combate, vencer esse combate, ser embaixador, ser soldado, ser cooperador, ser testemunha e fazer com que essa igreja, Igreja Presbiteriana Filadélfia, venha a agir em Curitiba a tal ponto de mudar essa cidade. Amém. Mas tem que ser muito mais do que palavras. Tem que ser muito mais do que palavras. Não pode ser só palavras. Não pode ser amém por amém. Tem que ter atitude. Tem que ter atitude. Não palavras. Atitude. A começar hoje. Essa semana, nós temos a semana de jejum. E o propósito é esse. Que esta igreja seja uma igreja que transforme essa cidade. Transforme esse país. Que seja uma igreja com soldados valentes, corajosos, preparados. Que sejam embaixadores. Essa semana é semana de jejum. Eu quero saber quantos vão entrar nessa luta. Porque soldado você já é. Eu só quero saber se você é soldado ou é uma soldada que se acovarda ou é um soldado que vai para a batalha. E a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. E as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são armas naturais. As nossas armas são sobrenaturais. A nossa arma é oração e jejum. A nossa arma é proclamação da palavra. A espada que nós temos na mão para lutar o bom combate da fé é a palavra de Deus. Mas nós só poderemos levantar essa palavra, desembainhar essa palavra, lutar com essa palavra, se nós estivermos preparados. E para prepararmos, nós temos que estar debaixo da graça. E estar debaixo da graça, nós temos que estar buscando em oração e em jejum. Essa semana é a semana de oração e jejum. Eu quero saber quem vai entrar nessa luta. Quem vai entrar nessa luta? Estou esperando a mão levantada. Quem vai entrar nessa luta de jejum e oração? Então vamos lá. Amanhã você vai escolher no mínimo um dia para estar em jejum, orando por tua vida, pelas famílias dessa igreja, para que nessa igreja tenha um momento de realmente de viver o evangelho, de haver um renovo tremendo nessa igreja. Então você vai escolher pelo menos um dia para entrar em jejum e oração. E o jejum você pode fazer do café da manhã, do almoço, da janta, do café e do almoço, do café, do almoço, da janta, só da janta. Faça como você quiser. Você vai se abster desse alimento, daquele alimento. Não importa o que você faça, importa como você vai estar. Orando a Deus pelos propósitos de Deus. E o jejum é nada mais do que uma ferramenta que nós usamos para estar em comunhão com Deus de maneira muito mais forte. Então, quem pode estar em jejum segunda-feira? Levanta a mão. Amém. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, eu vou estar na quinta também. Sexta, vou estar na sexta também. Quem mais? Sábado. Amém. Até sábado. Sexta-feira, nós temos vigília aqui na igreja. Eu participei de uma vigília ontem. Então tive a palavra com eles, lá na palavra, até às 10 da noite. 10 da noite fomos jantar. Nós estávamos num sítio ontem à noite. Terminou o jantar 11 horas e fomos para uma vigília. Ficamos até as 3:30 da manhã orando, na igreja de joelhos orando, até as 3:30 da manhã. E eu olhava para aquelas pessoas e dizia assim: meu Deus, faça isso na minha igreja também. Faça isso na minha igreja, meu Deus. Eu vi aqueles homens de joelhos chorando ali na presença de Deus. Meu Deus, eu quero isso, meu Deus. E eles diziam: pastor, diziam para mim: pastor,
Quero que o Senhor saiba que o Senhor veio aqui e mudou minha vida. Eu dizia: meu irmão, eu quero que minha vida também se mude lá na minha igreja. Eu vim aqui para mudar a igreja e não consigo mudar a minha. Eu olho para aquilo lá, que vejo aquela igreja toda de joelho, orando, adorando, chorando, porque eu fui lá. Não eu sou nada, foi Deus que me usou. Aí eu falo para vocês, vocês ficam olhando para mim com cara de que não entendeu nada. Fala: Deus, o que está pegando? O que está pegando, Deus? Por que eu vou lá e a coisa acontece e aqui não acontece? Sexta-feira tem vigília, eu quero ver você aqui orando com a gente. 8 horas vigília aqui, para que Deus mude a sua vida, sua família e essa igreja. Sábado tem jantar da Donep. Sábado tem jantar da Donep. E você tem a oportunidade de levar alguém para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você vai levar alguém e Deus vai fazer a obra de libertação, de cura e de salvação. Fala com a Gleice, com o Francielo sobre convites. Tem aí? Eles estão com convites ali. Lembra que nós disponibilizamos 15 convites grátis para quem não pode pagar, de convidados e de alguns da igreja. Já temos mais ou menos uns 10, né? Já temos 10, falta 5. Você ainda tem a oportunidade de arrumar mais 5 pessoas que não pode pagar e levar, que a igreja, olha o que a igreja faz, a igreja está bancando 15 convites. Tamanha a nossa confiança e fé que Deus vai fazer cura, libertação e salvação, que a igreja banca 15. E eu tive no jantar passado o desprazer de ver que no jantar passado não teve um dessa igreja que foi levado com a condição dos convites free da igreja. Não teve um. Espero que dessa vez você acorde e seja um soldado, seja um embaixador, seja um colaborador de Deus. Sábado nós vamos ter também a reunião da OMP aqui. Não é verdade? Cadê o Rafael? Fechado? Fechado. Quero ver essa mocidade aqui. Rafael, quero ver essa mocidade aqui. Vocês jovens, quero ver a mocidade aqui com um renovo espiritual, hein? Nós vamos estar aqui para um renovo espiritual. Renovo espiritual. Quero ver essa palavra viva em vocês. Renovo espiritual. Essa igreja está vivendo um novo tempo. Mas é necessário que nós saiamos da palavra, ou das palavras, não dessa palavra, das palavras, e venhamos para a vida prática. Amém, meus irmãos? Que Deus possa estar te abençoando. Eu quero ver essa igreja se multiplicando. Misericórdia. Deus me ajuda. Deus me ajuda. Eu quero ver essa igreja se multiplicando. Através do seu trabalho. Através do seu trabalho, do nosso trabalho. Do nosso trabalho. E Deus vai fazer com que essa igreja conquiste Curitiba. Oh, meu, você está com medo? Você está com medo? Eu acho que você tem medo, né? Eu quero dizer a você que não tem que ter medo. Nós somos soldados de Cristo. E o nosso general é Jesus Cristo. E se o meu general é Jesus Cristo, eu estou seguro, porque Ele me leva aonde eu tenho que ir. Ele me ensina o que eu tenho que aprender. Ele me outorga a autoridade que eu tenho que ter. E não há diabo nessa terra que vai me vencer. Em nome de Jesus. E é por isso que eu creio que essa igreja vai ser mais do que vitoriosa em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Ele fica em pé, vamos orar. O Luciano, fica ligado, Luciano. Eu quero que você abaixe sua cabeça, em pé. Sobre o que você ouviu, você vai fazer o seguinte: se você entendeu e compreendeu e quer entrar nessa luta, você vai levantar a sua mão nesse sentido e você vai fazer essa aliança com Deus. Senhor, eu entendi. O Senhor sabe que eu não tenho muitas condições, mas eu sei que em Ti eu posso. Então você vai orar primeiro nisso, e eu vou orar em cima da sua oração. Então, se você entendeu isso e você deseja fazer parte desse exército chamado Igreja Presbiteriana Filadélfia, uma igreja que vai conquistar Curitiba, vai conquistar o Paraná, vai influenciar esse país, vai atuar no mundo. Se você crê nisso, levanta a sua mão assim e fala: Deus, eu quero isso para a minha vida, muda a minha vida. Ora isso. Eu estou olhando para você e quero que você pense nisso. Eu quero mais que isso. Eu quero que as famílias que estão aqui na igreja se juntem. Cadê minha esposa? Vem aqui, minha esposa. As famílias que estão aqui se juntem. E uma mão se levanta, a outra mão se agarra no teu familiar.
E quem está sozinho se junta com o outro aí. Quem está sozinho se junta com o outro aí. Deixa ele. E agora você vai orar assim. O patriarca da família ou a matriarca da família que estiver aí. As pessoas que estão sozinhas, alguém abraça alguém sozinho aí. Não deixa ninguém sozinho, não quero ninguém sozinho. Leila, se abraça aí, que o Luciano está trabalhando. Isso, não quero ninguém sozinho. O patriarca aí, ou alguém aí, a matriarca estiver sozinha. Ora agora. Ora assim comigo. Os que estiverem só, vão orar comigo assim. Primeiramente você vai orar sozinho. Você vai dizer: Senhor, eu quero isso, Senhor, para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Eu quero ser regimentado, meu Deus, no teu exército. Eu quero ser embaixador do Senhor. Quero ter a autoridade do Senhor para ser um embaixador, para ser uma embaixatriz. Fala isso com determinação, com coragem. Pai, eu quero transformar essa cidade. Pai, eu quero transformar esse estado. Pai, eu quero conquistar esse bairro para Jesus, essa cidade para Jesus. Pai, usa-me. Eis-me aqui, Senhor. Eis esta igreja a teus cuidados. Deus, nós queremos trabalhar para o Senhor. Derrama sobre nós a tua autoridade, o seu poder, a sua sabedoria. Dá-nos saúde espiritual, emocional e física, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais, e que nós sejamos um corpo vivo do Senhor Jesus Cristo, e que possamos agir no nome de Jesus. Queremos guerrear o bom combate da fé. Queremos destruir toda a obra de Satanás no nome de Jesus. Não aceitamos nenhuma interferência das trevas em nossa vida, na vida da nossa família e dessa igreja, em nome de Jesus. A nossa meta é vencer e vencer. A nossa meta é vencer e vencer, em nome de Jesus. Povo de Deus, eu te abençoo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês. Que as misericórdias infindáveis de Deus estejam sobre vocês. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre vocês, e além da paz, te dê força para vencer todo o mal e toda a tentação. Te dê força para você vencer tudo aquilo que tem que ser vencido, em nome de Jesus. E que o Senhor renove em vocês a cada manhã a vitalidade de Cristo, e que vocês sejam os vencedores para a glória do Senhor. Por isso nós te abençoamos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluias. Amém. Pode sentar, queridos.